Para você que está aí nos assistindo também pelo YouTube e Instagram. Agora a gente conseguiu entrar, gente, para a nossa penúltima live, para nos aquecer aí, para nos preparar para a Masterclass, as estratégias do gestor inesquecível. Uma boa noite para cada um de vocês que está aqui me acompanhando desde a semana passada nesse aquecimento. Para você que chegou agora no perfil, quer saber exatamente tudo que está acontecendo por aqui, eu vou te contar. Então, hoje nós já estamos aqui na 7ª live de aquecimento para Masterclass, as estratégias do gestor inesquecível. Uma preparação aí para você chegar ali na quinta-feira, dia 19 de outubro, às 20 horas e 15 minutos, preparado, bem conceituado, com todos os detalhes que a gente preparou aqui nesses últimos 7 dias, né? Fazendo aí essas 7 lives para preparar você. E o principal objetivo, inclusive, da Masterclass é para que você seja, para que você aprenda, para eu te ensinar a você ser um gestor de indústria difícil de ser ignorado. É tanto que o título da Masterclass é As Estratégias do Gestor Inesquecível. É justamente para que você entenda os passos, entenda o plano que você precisa trilhar, traçar, para que você realmente possa alcançar aí esse patamar na sua carreira de ser um gestor de indústria difícil de ser ignorado. Bom, para quem está chegando agora no perfil, tem muita gente nova chegando por aqui. Eu sou a Aline Ferreira, eu sou especialista em gestão industrial, estou aí nas andanças das fábricas há 17 anos. E o nosso assunto de hoje, nós já falamos aí de alguns assuntos essa semana, falamos sobre apagar incêndios, sobre equipe desmotivada, sobre currículo, e hoje especificamente nós vamos falar da importância de você saber fazer uma boa gestão de custos, né, na sua carreira como gestor de indústria. Então, por que o gestor de indústria deve saber gerenciar custos, controlar custos dentro de uma fábrica? Esse é o nosso tema de hoje e é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre essa importância. Mas antes, gente, eu quero lembrar, como eu falei aqui, né? Essa é uma live de aquecimento. Então, eu quero lembrar você que está aqui no perfil, chegou agora, é a primeira live de aquecimento que você está assistindo. Se você ainda não fez a sua inscrição, a gente está já às vias de ter a Masterclass, vai ser na quinta-feira, às 20 horas e 15 minutos, né, horário de Brasília. Então, para você participar, não é só como no Instagram, você chegar aqui, como está tendo a live de aquecimento, não. Para você participar, precisa estar inscrito. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, pode ir no link da biografia, pegar esse link, fazer a sua inscrição, voltar para a live, que a gente vai estar aqui, eu vou estar conversando com vocês sobre nosso tema de hoje, que é custos, mas vai lá, é muito rapidinho, já garante a sua vaga, porque de verdade só participa quem se inscreve, e quem está inscrito e também vai lá para o grupo do WhatsApp, né, que acaba recebendo aí todos os links e tudo em tempo real, também vai receber aí condições muito especiais, coisas que nós já estamos preparando aí para a Masterclass. Quem já me acompanha aqui há algum tempo viu que eu estou sumidinha dos stories hoje, porque o trabalho aqui nos bastidores está intenso. Mas é isso. Você precisa se inscrever, tá lá no dia 19 para eu te explicar essas estratégias, esse plano que você precisa trilhar para você, de fato, chegar a ser um gestor de indústria difícil de ser ignorado. Bom, e aí, falando desse nosso caminho, né? Uma coisa interessante e importante. Essa live de hoje também só fica salva até amanhã, no horário da próxima live, da última live de aquecimento. Então, se você já perdeu a live da semana passada, não deixa não perca essa, né? Fica até o final. Já manda o seu convite para outras pessoas que você sabe que se interessam sobre a gestão de custos, principalmente. Traz o pessoal para cá, já manda aí o aviãozinho, porque isso vai fazer com que elas venham e você compartilhar conhecimento, com certeza. Então, não deixa passar em branco, não. Traz o pessoal para cá também, já manda o aviãozinho para as pessoas que trabalham na indústria e que precisam saber disso. Bom, então nós vamos falar sobre controle de custos, né? O que é o controle de custos na prática, né? Quando você está numa fábrica, você precisa planejar, monitorar e otimizar os gastos dessa fábrica. Então, basicamente, o controle de custos está nesses 3 passos, né? Otimizar, planejar e monitorar os custos. Tá bom, amigo, beleza. O objetivo disso, para que a gente faz isso, né? Por que todo dono de empresa, por que todas as pessoas que trabalham numa fábrica precisam estar
bem antenados nessa informação? Porque, claro, gente, é o que garante a lucratividade da empresa. Eu costumo dizer, né, e tem muita gente que eu já ouvi falar assim também nas fábricas, custo é igual a unha, a gente tem que cortar sempre. Então, independente se a empresa tem bons resultados, se é uma empresa que está financeiramente saudável, né, que tem um caixa abundante, a gente sabe que todas as empresas, né, têm os caixas bem organizadinhos, bem certinhos, justamente porque tudo que você puder cortar de custos e eliminar de custos é importante, né? Não dá para a gente perder e desperdiçar dinheiro, né? Com certeza. Mas aí, o que o gestor de indústria tem a ver com isso? Né? Você pode estar se perguntando. Gente, todo mundo na indústria, todo mundo na fábrica tem necessariamente responsabilidade em relação aos custos. Só, gente, que o gestor de indústria ele tem uma responsabilidade ainda maior. Vamos pensar? O gestor de indústria, né? Imagina que você, além da área de produção, também cuide ali das outras áreas, mas vamos supor que exista ali todas as operações industriais dentro da fábrica e você já esteja cuidando delas. Se você está na área de produção, você recebe matéria-prima, essa matéria-prima tem um destino certo, ou seja, ela já foi projetada, programada para fazer uma certa quantidade de produtos. E aí a sua responsabilidade, igual eu falei na live de semana passada, é pegar essa matéria-prima e fazer exatamente aquilo que foi programado de ser feito com aquela matéria-prima, certo? Então, tudo que você fizer a menos vai impactar o custo diretamente. Uma matéria-prima que for mal utilizada, né, um erro operacional, um desperdício, enfim, tudo que acontece dentro da fábrica que não necessariamente vira o produto acabado, naturalmente vai afetar o custo. Então, você recebe uma ordem de produção, tem todos os materiais para você fabricar o produto. Aquela ordem de produção, ela naturalmente já teria um custo associado a ela. Só que aí você não cumpre, né, ou tem alguma dificuldade em cumprir, naturalmente o custo desse produto vai ficar mais caro. Então, percebe que você que está na produção, lá na fábrica mesmo, na transformação, tem uma importante participação na redução de custos, no controle de custos dos produtos. Ah, Aline, eu não estou na produção, eu estou no estoque. Mesma coisa. O produto que você armazena nos estoques, ele tem que ser minuciosamente controlado, para não dar aquelas divergências absurdas de estoque. Né? Quem aqui nunca viu uma divergência de estoque, né? De chegar no estoque, olhar e entender que tem tal produto no sistema, não tem no físico? Isso é perda. Isso naturalmente incorre numa perda, e aí isso vai aumentar o custo do produto. Por quê? Você comprou matéria-prima, você pagou por ela, porque o boleto está lá para pagar, e não virou produto acabado. Por algum motivo, sabe-se lá qual, é isso que o gestor de indústria precisa investigar, se gastou mais para fazer o produto, se o produto teve uma perda e não foi apontada. Né? Então, tem diversas formas de se investigar essa fonte, essa raiz dos problemas das perdas. Né? E por isso que você, como gestor de indústria, você como um gestor que quer ser um gestor difícil de ser ignorado, inesquecível, aquele gestor realmente que faz a diferença nas fábricas, gente, você precisa entender de custos, você precisa o tempo inteiro na sua gestão, a hora que você vai treinar um funcionário, em todos os momentos, você precisa estar com custos ali na sua cabeça o tempo inteiro, porque é isso que rege a sua gestão. No final das contas, você precisa entregar um resultado que vá de encontro a esses custos, porque se a empresa tiver prejuízo, não vai se sustentar. A empresa precisa se sustentar na operação para poder ser viável e continuar isso a sua jornada, a sua trajetória de existência. Então, a sua responsabilidade como gestor de indústria é, assim, essencial. E se você é um gestor, ou se você quer ser um gestor e não sabe controlar custos ainda, mais um motivo para você estar lá na Masterclass, né? Porque é lá que você vai entender a oportunidade que você vai ter, o plano que você vai ter para poder, de fato, aprender custos, entender de custos e sair na frente com isso. Bom, e aí, gente, né? Como eu falei, né? Tanto matéria-prima, mão de obra e equipamentos são os recursos que você tem em mãos e que você precisa gerenciar. Falei de matéria-prima, né? Agora, os recursos de equipamentos, os recursos de produto acabado, né, que você tem aí em mãos e que precisa gerenciar, recursos de mão de obra, esses recursos que você tem para gerenciar
naturalmente, tudo que se perde em relação a ele, você aumenta o custo do produto. Ah, a sua equipe falta demais. Ah, o que tem a ver a sua equipe faltar demais com o custo do produto? Claro que tem, gente. Você paga para o funcionário, e aí aquela prática, por exemplo, muitas vezes de você abonar a falta dele no banco de horas e ele ficar fazendo esse tipo de atitude, você está aumentando o custo do produto, porque eventualmente você produziu menos, e aí, se você produziu menos, você teve uma eficiência menor, e isso gastou mais dinheiro, porque no final do mês todo mundo recebe. Então, entende quanto que a sua gestão, quanto que o seu posicionamento como gestor, ele afeta diretamente o custo? Então, quando a gente não tem a dimensão desse custo dentro da nossa gestão, a gente faz algumas coisas, a gente entra em algumas ciladas, né? E não entende que aquilo efetivamente afeta o custo. Ah, não é questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho, você está atrapalhando o custo, você vai estar aumentando o custo do produto. E aí, quando você aumenta o custo do produto, você tira a lucratividade da empresa. Entende? Isso pode significar a longo prazo a existência ou não de uma empresa. Né? Tem empresas aí que, quando não sabem gerenciar seus custos, elas simplesmente encerram suas operações. E aí, nós, como gestores de indústria, a gente precisa ter ciência disso, a gente precisa fazer com que isso seja realmente muito divulgado, a gente consiga fazer isso cada vez mais ser importante, para vocês não chegarem nas fábricas sem saber do que está acontecendo. Quantas pessoas eu vejo chegar nas fábricas e não sabem do que se passa? Justamente por isso, porque ninguém nunca falou sobre custos, ninguém falou sobre essa importância dos custos, é isso. Então, é exatamente por isso que você precisa aprender sobre custos. Estou vendo perguntas aqui, ó. Estou fazendo graduação em gestão da produção. Como vou conseguir um espaço na empresa sendo novo e sem experiência? Olha, Marcos, Marcônio, né? Você tem que estar na Masterclass, porque eu vou falar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Hoje, nós estamos aqui falando sobre custos, né, que é uma temática muito específica, mas e justamente o nosso tempo aqui é um pouco mais curto, mas dentro da Masterclass eu vou te explicar tudo isso. E sim, é possível. Eu te garanto que você vai ter essa resposta lá. É muito possível. Inclusive, eu tenho pessoas que estavam comigo na fábrica quando chegaram estagiárias. Né? Eu tenho uma ex-funcionária, né, que inclusive recentemente que eu saí dessa fábrica, ela começou como estagiária. Que experiência que ela tinha? Inclusive, outro dia eu estava conversando com ela, a gente lembrando, né, das situações, ela, Aline, é tão engraçada, eu tenho 1 ano de formação, né? Eu estou formada há 1 ano, mas eu tenho 3 anos de experiência em fábrica. Olha que legal. Por quê? Ela conseguiu fazer o que precisava ser feito. Então, não perde. Faça a sua inscrição. Se você não está inscrito ainda, faça a sua inscrição, porque é sobre isso que a gente vai falar lá, sobre em detalhes, né? Não perde essa oportunidade, porque esses detalhes a gente precisa de mais tempo, né? Mais oportunidade de falar ainda mais sobre isso. Mas, naturalmente, experiência é um ponto importante que as pessoas geralmente têm isso como uma premissa, né? Ah, não tenho experiência, não vou conseguir entrar na fábrica. Eu te digo que sim, você vai conseguir, só que tem um jeito certo, tá? O jeito certo, a gente entende que para você ter experiência, você precisa vivenciar a oportunidade nos seus 5 sentidos. Beleza. Ah, já está escrito, joia. Já está escrito ou não está escrito? Eu entendi, não. Já estou escrito, não. Mas tá, beleza. Então, quando você tem pouca vivência ou poucas oportunidades de ter passado por um tipo de situação, o que você vai buscar é viver, entrar. Então, muitas vezes você vai entrar ali no seu primeiro trabalho, ou como estágio, como foi o caso dessa menina. E aí, gente, a diferença não está em você só entrar, está em como você vai trilhar o seu caminho. Porque muitas vezes as pessoas entram e ficam assim, mas eu não tenho oportunidade, o meu gestor não gosta, ele acha que eu sei mais que ele, então por isso que ele não me promove. Então tem uma série de coisas que são quase um mito e que a gente vai falar sobre isso também na Masterclass. Combinado?
Ah, que ótimo, não vejo a hora. Eu também, viu? Hoje eu já estava assim, ansiosa para quinta-feira, para a gente fazer toda essa nossa conversa, né? E falar tudo sobre o que está sendo preparado dentro desse evento. Mas bacana, voltando sobre custos, né? Então a gente estava aqui falando sobre os recursos que você tem que administrar na área de produção. Então, a matéria-prima, como eu disse, a mão de obra, que também afeta o custo, os equipamentos, que se você não fizer uma boa preventiva, ou então não cuidar bem dos seus equipamentos, vai quebrar com mais consistentemente, né? Constantemente vai ficar quebrando. E à medida que você deixa eles quebrarem e deixa faltar máquinas disponíveis na produção, você naturalmente também afeta o custo. Então, todos os recursos que você tem em mãos, você precisa cuidar deles para que não afete o custo. E aí, gente, medir esses custos é essencial para você identificar o quão eficaz tem sido a sua gestão, por exemplo, das matérias-primas, a sua gestão da manutenção, a sua gestão da produção, né, da matéria-prima, das pessoas, dos equipamentos, enfim, todos os recursos que você tem em mãos. Então, se você não mede esses custos, você não sabe se está bom, se está ruim, se está bem feito, se está mal feito, né? Se está afetando o produto, se o produto está ficando mais caro para a empresa. Gente, já tive situações em que descobri que o produto é inviável para a empresa por causa disso, por causa da quantidade de tempo que gasta para fabricar, pela quantidade de quebras que aquele equipamento tem, ou pela quantidade de pessoas que faltam naquela linha de produção, enfim, por uma série de situações, mas sempre medidas ali nos custos, né? Aquilo que impacta diretamente os custos sendo medido. E aí, gente, como bons representantes dos donos da empresa, né, que somos aí os gestores de indústria, o que a gente precisa ter em mente seu papel como gestor de indústria é, de fato, buscar com que a empresa tenha lucratividade. Esse é seu papel, né? No final das contas, o objetivo total, né, o objetivo geral, é que aquela empresa continue tendo lucratividade. Porque se a empresa tem lucratividade, ela mantém ali o seu emprego, ela vai manter seu salário em dia, vai manter todas as pessoas que estão trabalhando ali, não vai ter que demitir, né? Então, tudo isso está em torno da sua responsabilidade como gestor de indústria, né? Você participa disso, sim, ativamente. Então, quando você está dentro de uma fábrica, entender essa responsabilidade é essencial. E aí, gente, eu estou falando desses custos aí, custo com produção, custo da mercadoria vendida, custo de manutenção, as perdas. Quantas vezes eu entro numa fábrica em consultoria e não tem ali um gestor e não mede as perdas? E aí você imagina, né? Poxa, mas já tem um gestor, ele devia estar olhando isso, já devia saber a importância disso. Às vezes, gente, as pessoas começam e são colocadas em cargos de gestão sem preparo, mas não buscam também um preparo. Elas não buscam ser qualificadas, elas não buscam entender o que é que elas precisam para ser gestor, né? Hoje em dia que a gente tem aí algumas informações mais detalhadas sobre gestão, mas assim, de fato, fala assim, olha, eu vou pegar na sua mão, você vai aprender como faz uma gestão de custos, como que esses custos vão afetar no dia a dia da fábrica, o que a sua gestão na fábrica, em termos de gestão de pessoas, gestão da matéria-prima, gestão do processos, vai afetar no custo. Entende? Isso falta, né? Isso você pode até ver numa graduação, numa pós, mas pegar na sua mão e levar e fazer junto com você na prática, não vão fazer. Entende? Então é isso que eu estou falando. Por isso que você tem que estar na Masterclass. Aí o Marconi já falou que já está ansioso, eu também estou ansiosa para chegar. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Eu tenho 3 anos na área da manutenção e irei começar a engenharia mecânica. Tenho 20 anos. A idade pode ser a curto prazo impedir? Mas de jeito nenhum. Ô Igor, de jeito nenhum mesmo. Idade não te impede de nada. Eu tenho nessa empresa que eu saí recentemente, um ex-colaborador que eu tive a oportunidade de conduzir na área de PCP. Ele começou como primeiro emprego na fábrica como operador de máquina, 18 anos. Ele estava fazendo tiro de guerra ainda, prestando aí, fazendo o serviço militar, quando ele entrou para a fábrica. 3 anos depois, hoje ele é analista de processos.
né? Eu saí recentemente, saí há 2, 3 meses, 3 meses da fábrica, eu deixei ele lá como analista de processos. E por quê? O menino estava estudando, se interessando pelos problemas da fábrica, começou a fazer um projeto ele mesmo no posto de trabalho dele, medindo as perdas, entende? São coisas diferentes, não tem, perdão, não tem nada a ver com idade, tem a ver com postura, tem a ver com conhecimento, tem a ver com análise crítica. É sobre isso que a gente vai falar quinta-feira. É exatamente o que tem e o que não tem a ver. E idade, gente, esquece isso. Idade não é empecilho para ninguém chegar à gestão. Inclusive, esse é um dos pontos, né? Ele está com 21 anos, está como analista de processo, e eu tenho certeza que em breve, eu vou dar aí um ano, esse menino está como gestor, porque ele se desenvolve, ele tem uma trilha, porque apesar de eu ter saído, perdão, apesar de eu ter saído da fábrica, o método VRI está instalado na fábrica, né? Porque eu trabalhei com esse método lá há 9 anos. Eu deixei esse método instalado lá e venho conversando com os gestores que ficaram e que continuam seguindo a metodologia. Então, assim, em pouquíssimo tempo, você vai ver que ali com 22 anos ele já vai estar como gestor da área. E não é só ele, não. Outro também que chegou lá com recém-formado não, faltando um ano para formar, com 20 anos, já está se encaminhando, 22 anos se encaminhando para ser supervisor da área. Então, esquece essa questão aí de idade, porque isso não tem nada a ver, não, viu? Muito pelo contrário. Acho que a moçada tem muito a contribuir, tem vindo com um gás diferente, né? Tem vindo com uma pegada bem de energia mesmo, trazendo para a gente aí uma oxigenação, que eu costumo falar, para dentro da fábrica. Então, que bom que você já tem 20 anos, já está aí há 3 anos na área de manutenção e já está com essa cabeça de ser um gestor de indústria. Parabéns, é isso mesmo. Você, com certeza, quando tiver da minha idade, quase mais do dobro, você vai estar, assim, voando aí pelas indústrias e sendo exatamente um gestor de indústria impossível de ser ignorado, é nem difícil, porque já começando tão jovem, com certeza vai chegar lá bem mais rápido. Bom, e aí, gente, o que eu não vou falar aqui sobre os custos, né? Voltando aqui a falar dos custos, eu não vou ficar falando aqui sobre detalhamento dos custos, né? Como que a gente calcula e tudo mais, porque isso a gente vê dentro lá da metodologia da formação gestor vida real na indústria, onde eu de fato calculo com vocês, ensino os principais indicadores, como calcular, como medir, né, como apurar isso lá na fábrica. Então, tudo isso tem técnica, tem metodologia, e naturalmente você vai ver dentro da formação gestor vida real na indústria. E é por isso que você tem que estar na Masterclass, né? Porque lá é que eu vou liberar condições especiais para vocês entrarem para dentro da formação, né? Para que vocês de fato se tornem gestores de indústrias difíceis de ser ignorados. E uma condição especial para quem tiver inscrito e quem tiver também lá no grupo do WhatsApp, né? Então, você que se inscreveu e ainda não entrou para o grupo do WhatsApp, já entra logo, porque todas as notificações, todos os links que você precisa vão ser divulgados por lá também. Bom, por que eu tenho que falar de custos, né? Por que isso é uma oportunidade para você que quer se tornar um gestor de indústria difícil de ser ignorado? Justamente por isso, né? Porque vai ser um diferencial, ou seja, se você sabe cuidar de custos e sabe fazer uma gestão de fábrica com base na redução de custos, se você vai disputar uma vaga dentro da empresa, né, com os mesmos colegas ou fora, isso naturalmente vai contar muito quando você for ser entrevistado, for conversar sobre isso numa entrevista e os seus entrevistadores perceberem que você sabe de custos, sabe calcular, sabe fazer a crítica, sabe a importância de se monitorar isso no dia a dia. Então, isso é um diferencial importante demais. E aí, gente, além de ser um diferencial só para a vaga da produção, será? Acho que não, né? Você que está na vaga da manutenção tem um diferencial, porque você sabe exatamente como que isso afeta os custos. Você que está na área da qualidade sabe exatamente como que afeta os custos. Nas compras, no PCP. Ou seja, qualquer que seja a área das operações, você naturalmente vai se diferenciar, porque você sabe conversar a língua do dono, que a língua do dono é dinheiro, gente.
Então, quando você consegue conversar de custos, consegue conversar de redução de custos, naturalmente você sai na frente aí nessa disputa para vagas, principalmente vagas de gestores. E aí, à medida que você consegue assumir isso, né, você se diferencia, inclusive, dentro dessa empresa. Eu vou contar meu caso, né, que naturalmente, quando eu comecei lá na Diviníssimo, né, que é essa empresa que eu trabalhei por 9 anos, eu já vinha de um conhecimento de consultoria. E eu aprendi a fazer essa gestão de custos na consultoria, né, na empresa de consultoria que eu trabalhava. E quando eu fui aplicar isso lá na prática, o que a gente começou a reparar? Que existiam produtos, que é o que eu mencionei anteriormente, existiam produtos que eles tinham um custo muito elevado, um custo de matéria-prima muito elevado. E aí não compensava para a empresa ter aquele produto. Ah, por que não compensava? Não era só aumentar o preço, Aline? Já imaginou se a gente fosse olhar todos os produtos no mercado e simplesmente sair aumentando o preço deles? O mercado não compra. Então a gente tem que entender que ou o produto se adequa às condições do que ele precisa se adequar de custos para ele ir para o mercado no preço que o mercado paga, ou a gente não tem como produzir, senão a empresa vai ter prejuízo. Então olha como que é uma descoberta quando você sabe lidar com esses números e de fato coloca isso para os donos da empresa. Por exemplo, nessa minha passagem por essa empresa, o meu trabalho lá era fazer isso, era olhar para todos os custos, todos os produtos e mostrar para os donos, olha, esse produto aqui não vale a pena mais por esse motivo. Vai mexer na formulação? Sim, não. Vai mexer no processo? Vamos mexer lá no processo. Já fizemos tudo que tinha que ser feito no processo, então não tem jeito. Então vamos tirar de linha. Aí o comercial, não, vamos fazer uma ação com desconto, com isso. Não, não tem como dar desconto comercial. Então você passa a ter uma atuação muito mais estratégica, não só na fábrica, né? Para reduzir custos, para poder fazer com que a matéria-prima, os recursos que você tem em mãos, sejam bem aproveitados. Mas você ainda assim vai ajudar outras áreas a ter uma estratégia de rentabilidade para a empresa, de lucratividade para a empresa. Então, entende como que você, além de fazer acontecer dentro do chão de fábrica, você começa a se preparar, inclusive, para as decisões estratégicas. Então, gente, conhecer de custos, se tem uma coisa que eu indico para quem está na fábrica, para quem está desenvolvendo na carreira, é aprender a fazer gestão de custos. Porque isso muda tudo, isso muda a sua visão de trabalho por completo. Né? E isso sim tem técnica, tem como fazer, tem modo de fazer, e é uma das coisas que estão lá na formação gestor da Real na Indústria. E aí, dentro das consultorias, né, como eu disse, passei a ensinar isso dentro da rotina das consultorias. Inclusive, teve uma situação em que uma das gestoras começou a descobrir que o principal produto da empresa dava prejuízo. Entende? Então, olha como que isso é libertador, né, ter esse conhecimento. E por isso que você precisa, de fato, entender que o custo não é coisa do financeiro, custo não é coisa da controladoria, custo é sim uma responsabilidade da produção. E aí, gente, quem não domina isso, quais são as sensações que tem, né? Não é capaz de resolver problemas, porque aí começa a ter problema de falta de dinheiro no caixa, ele não sabe nem por onde passou, né? Porque de verdade ele acha que ele é só da produção. Não ajuda a empresa para resolver os problemas estratégicos, não tem uma visão, né, ampla estabelecida. Tem muito ali falta de domínio, dimensão da realidade, não sabe se a empresa está bem ou se está mal das pernas, né? Então, tudo isso são coisas que ficam, sensações que quem não conhece de custo fica alheio, né? Não sabe exatamente o que está acontecendo. E aí, como eu já disse, né? Se você não tem esse conhecimento e alguém te pergunta isso, como que você se sente? Inseguro, né? Então, imagina você estar lá na fábrica, alguém fala assim, esse produto aqui tem um custo tal, e você fica assim, não sei. E aí você fica boiando, imagina. Quando que você já poderia estar falando de igual para igual para essas pessoas, entende? Então, gente, à medida que você se torna treinado nesses pontos, né, nessas condições de apuração de custos,
você se torna um gestor de indústria difícil de ser ignorado. Então, eu vou te passar aqui alguns pontos, algumas situações que você precisa ficar atento para você naturalmente começar a acompanhar os custos aí na fábrica. Eu vou tomando água, senão a voz vai falhando e eu não tenho voz para seguir. Bom, gente, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é identificar as áreas onde é possível reduzir as perdas. Então, vamos pensar: você está ali na produção. Então, a produção tem várias etapas do processo. Você vai ter que identificar, você vai começar a identificar, e eu já sei que você sabe. Né? De cabeça aqui, enquanto você está falando, você já está lá, tal máquina tem mais perdas, aquela área tem mais perdas, nossa, aquele produto ele tem muita avaria, cai no chão, enfim, você já sabe onde é que estão essas áreas, ou quais são essas áreas que precisam, de fato, de reduzir perdas. Então, você vai identificar essa área e vai começar a olhar para ela, a observar ela, para que você consiga entender como aquela perda acontece. Uma semana dessas aí que eu estava atendendo consultoria, eu fui lá e fiquei 2 horas olhando o processo produtivo acontecer, sem conversar com ninguém, só fixa, olhando ali o processo acontecer. Por quê, gente? Porque primeiro, quem está de fora vê coisas que os outros não veem, e aí é um ponto importante que você, na hora de observar, precisa ter, olhar com o olhar de quem não está ali dentro do processo e identificar para você, de fato, trazer as melhorias. Só com a observação e identificação você consegue começar a enxergar esses problemas de uma maneira diferente. Agora, quando você. Isso é um ponto, né? Agora, quando você começa a avaliar os custos dos produtos, custos mesmo, né? Entender quanto que custa aquela ficha técnica. Aline, não sei o que é ficha técnica. Lá dentro da formação você vai descobrir, porque você vai construir uma, inclusive. Saber como é que apura o custo, calcula o custo, né, desse produto. Se você sabe fazer isso para um produto, você pode fazer para qualquer outro. Eu sei fazer de alimento. Será que isso também serve para calçado? Mesma coisa. Eu sei fazer para computador. Serve para, sei lá, copo? Serve. Então, são estruturas de processo que são universais. Uma ficha técnica, por exemplo, você aplica para qualquer produto. Né? E a partir de uma ficha técnica, você vai desencadear toda a relação com custos. Então, saber o custo de cada unidade é extremamente importante, porque isso vai facilitar, inclusive, o pessoal que faz preço de venda, a estabelecer o preço de venda. A gente sabe que o mercado estabelece os preços de vendas, mas a gente tem que ficar atento, né, para se não está perdendo dinheiro. E isso também, gente, me faz lembrar uma aula que a gente teve lá na formação, que uma aluna assistiu a aula, depois fez o exercício e trouxe para a gente fazer lá na mentoria, porque a cada 15 dias a gente tem encontro. E ela falou assim: Aline, eu fiz aqui, mas eu acho que está errado, olha para mim. E ela trouxe, gente, uma estrutura que tinha um custo absurdo de caro. E eu fiz a conferência junto com ela e falei assim: não, sua formação está certa. O problema é que é grave a situação. A situação que você encontrou aí da empresa é que ela está tendo prejuízo. E ela foi alertar o dono da empresa com relação a esse produto. E esse dono dessa empresa, gente, passou a olhar essa menina contra os olhos. Porque ela foi lá e despertou para ele uma situação que ele não sabia, que era de perda de dinheiro. Então, imagina o quanto que isso é poderoso, você conseguir descobrir um problema que não é tão evidente assim, que só pessoas com mais técnicas conseguem descobrir, e aí você aprende a fazer isso. Entende? Entende por que tem que estar na Masterclass? Não pode perder de jeito nenhum? Outra coisa, né? À medida que você faz isso e tem todo esse conhecimento, essa expertise, tomar a decisão fica muito mais fácil. Né? Você sabe quais são os caminhos, o que você tem que seguir, quais são as melhores alternativas, justamente por ter conhecimento. E aí, gente, você naturalmente ajuda a empresa a garantir a sua sustentabilidade, ou seja, né, sustentabilidade financeira. Fluxo de caixa, né, o dinheiro entrando e saindo da maneira correta, entrando mais, saindo menos, né, que é a ordem, deveria ser a ordem natural das coisas, enfim, que seja uma empresa saudável financeiramente, né? E aí você também contribui ativamente com isso e conscientemente, até para você conversar com o funcionário. Fulano,
Vamos fazer isso aqui dessa forma, é o correto. Olha, isso aqui afeta o custo, aquele produto vai sair mais caro para a empresa, ela vai ter prejuízo. Então, até a argumentação com o funcionário baseada em custo, ela é mais efetiva. Entende por que, que você precisa aprender sobre custos? E é isso que eu estou falando, gente. Não só aprender sobre custos, mas estar na Masterclass para entender as estratégias que a gente utiliza, né? Não só a estratégia de custo, mas outras estratégias que a gente tem dentro da formação. O que de fato faz você se tornar um gestor de indústria difícil de ser ignorado, né? Então, se você não fez a inscrição, faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp. Vocês aí que já fizeram a inscrição, estão aqui na live, manda para um colega da fábrica, mostra para eles que eles estão perdendo a oportunidade de conhecimento, de ter aí acesso a informações que são realmente da vida real na indústria, do dia a dia da fábrica, certo? Então, eu conto com vocês, tragam as pessoas para a inscrição, que elas se inscrevam, que elas possam ter acesso a essa informação, a essas estratégias que são realmente relevantes, que vão te levar para o próximo nível da sua carreira. Então, amanhã, nossa última live, né, antes do nosso evento, nós vamos falar aí sobre quais são as características importantes de um gestor de indústria que ele deve ter, né? Mas antes disso, eu gostaria de que você confirmasse a sua presença lá na Masterclass, convidasse outras pessoas da fábrica que ainda não estão participando para que participem conosco, estejam lá assistindo, para que vocês também possam aproveitar as condições imperdíveis que a gente separou para vocês, para quem estiver assistindo a live, e aí assistindo a aula. E aí, gente, com isso você vai de fato dar o seu primeiro passo, de fato entrar para o vida real da indústria, né? Para a metodologia vida real da indústria e aproveitar cada detalhe para você chegar ao patamar de ser um gestor de indústria difícil de ser ignorado. Certo, gente? Então, inscrições ainda abertas, são as últimas horas dessas inscrições ainda, então não perde para você de fato garantir sua vaga. Eu quero resumir aqui nossa live de hoje nos 4 tópicos que você precisa prestar atenção, ficar atento para que o custo da sua fábrica, para que você aprenda e entenda mais sobre o custo da fábrica. E aí nós vamos resumir isso em 4 tópicos, né? Identificar as áreas onde é possível reduzir perdas, saber o custo de produção de cada produto e de cada unidade, isso é importantíssimo, isso salva uma fábrica, inclusive, ajudar a tomar as decisões estratégicas com base nesses custos que você acabou de conhecer e nesses pontos de perda que você identificou, e ajudar a empresa a ter aí uma saúde financeira muito boa, onde não tenha perdas, né? Ou as perdas sejam minimizadas ao máximo possível e você consiga ser alguém que protagoniza mesmo esse processo, alguém que é lembrado por todos da fábrica, por ser aquela pessoa, o guardião mesmo dos custos da fábrica, o guardião dos custos da produção, aquele que não deixa as pessoas desperdiçarem recursos à toa, que faz de um tudo para que tudo saia conforme o desejado e não mede esforços para que isso aconteça. Isso sim é a postura de um gestor de indústria difícil de ser ignorado. Combinado, gente? Então, amanhã, nossa última live de aquecimento para Masterclass, as estratégias do gestor inesquecível. Para você que ainda não fez a inscrição, vai lá e faz. E a gente amanhã vai falar sobre as características poderosas que um gestor de indústria tem e precisa ter, né, para se tornar inesquecível. Combinado? Então, um grande abraço. Até amanhã na nossa última live e eu espero vocês por lá. Tchau, tchau.